aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor. E olha, a gente está recebendo uma pessoa muito especial aqui no podcast. Que assim, a gente já tá no terceira temporada. Eu falei, não dá pra trazer ela na primeira, na segunda. Fui amadurecendo o projeto e agora sim a gente tá recebendo ela, tá bom? Olha, a convidada, que há mais de 2 décadas vem ajudando a transformar Santos através da inovação, da comunicação, do empreendedorismo e do impacto social. Ela começou a empreender muito jovem, quando a internet ainda era novidade para a maioria das empresas. Fundou uma das agências digitais pioneiras da nossa região, trabalhou ao lado de grandes nomes da música brasileira, ajudou a construir projetos reconhecidos internacionalmente e criou iniciativas que movimentaram milhões de reais em negócios, conexões, impactos positivos na Baixada Santista. Mas talvez o que mais chame a atenção na sua trajetória seja a decisão de acreditar que é possível construir oportunidades, desenvolver talentos e inovar sem precisar sair daqui, da nossa cidade. Ela é uma das principais vozes quando o assunto é economia criativa, cidades inteligentes, retenção de talentos e futuro de Santos. Hoje é dia de Tauricast com a Ludmilla. E aí, Ludmilla, tudo bom? Nossa, amei essa introdução, hein? Sucinta, compilando aí muitos anos, né? Que eu muito falei bom. pra ela que a gente vai ter que ter 3 episódios do Tauricast pra falar de tudo. Como diz minha mãe, mais história que o Walt Disney. Ai, amo! Bom, vamos começar com aquele clássico do Tauricast. Em que momento a comunicação entra na sua vida? Primeiro, obrigada pelo convite, né? Assim, eu acho muito legal isso, porque o pessoal fala, não, Lud, você é muito comunicadora e etc. Mas, na verdade, eu fui meio que empurrada, né, para essa área, porque eu mexia com tecnologia, né? Então, eu comecei muito cedo a fazer sites, né? Sabe aquela coisa que eu acho que a tua geração deve ter começado no ICQ, né, tal. A minha geração veio um pouquinho antes, então tinha uma coisa de desbravar a internet. Então, eu fiz meu primeiro site com 14 anos. Eu comecei a ver que as pessoas aqui em Santos ainda não sabiam muito qual era a diferença entre site e e-mail, né? Então eu passei e falei, cara, talvez eu possa ganhar dinheiro com isso. Com 16 eu comecei a prospectar clientes, bem empreendedora, pegava a lista telefônica e ligava. Nossa. E aí com 18 você passa, né, como toda família de classe média aqui em Santos, né, fica com aquela coisa assim, ah não, tem que estudar em São Paulo, né, aqui não tem faculdade boa, não tem emprego, né, então meio que os pais, né, acabam falando e tendo esse... Hoje acho que talvez não seja mais tanto assim, mas na minha época era. Não sei se na sua foi, mas enfim. E tinha o dilema, né? Ah, vou estudar em São Paulo, vou estudar em Santos. Né? Minha família não estava numa situação financeira muito favorável. Eu acabei optando por ficar em Santos. Eu ia fazer faculdade de moda em São Paulo. Passei no vestibular, cheguei a fazer matrícula. Mas aí eu falei, cara, vai ser insustentável financeiramente. E o principal, eu não queria sair de Santos. Né? Eu já tinha crescido em Salvador, que é uma metrópole. Cheguei em Santos pré-adolescente. Falei, cara, esse tipo de vida que eu quero, né? E por isso eu acabei fazendo faculdade de publicidade e propaganda. Não completei a faculdade, fiz 1 ano de faculdade. Já entendi que não era ali para mim também por várias razões. Além da dificuldade de pagar a faculdade, tinha um paradoxo que eu falava assim, cara, eu tô gastando dinheiro todo mês. Tô ouvindo aqui na faculdade que internet não é mídia. Óbvio, contexto dos anos 2000, gente, né? Os professores ali ainda estavam ligados, né? No que era a internet, no potencial dela ainda, e era muito o começo, assim. E aí eu falei, cara, talvez não seja para mim. Larguei a faculdade para montar o meu primeiro negócio, junto com o Maurício, que na época era meu namorado, hoje é meu marido. E a gente montou a MKT em 2001, e inicialmente como uma produtora de site, tecnologia e tal. Só que isso me levou para a área de comunicação, né? Assim, não é só o site tem que ter o conteúdo, né? O conteúdo passa por uma estratégia, né? Passa para entender marketing, depois entender o que vai para a rua em termos de comunicação, e o site era apenas um pedaço daquilo tudo, né? Então, a gente foi entendendo como trazer os outros pedaços dessa equação para a gente, e foi aí que eu fui parar na área de comunicação, né? E a área de comunicação foi a minha grande ponte para a área de inovação e para a área de impacto social também. Entendi. E aí, assim, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que até quando eu era pequeno, eu já sentia que Santos tinha um quesinho ali com a publicidade, a gente já tinha alguns talentos, já rolava uma galera vindo gravar coisas aqui e tudo mais.
a gente já tinha um potencial no marketing ou ainda não? Como é que você Vamos lá, vê isso? eu gosto dessa pergunta porque assim, eu não sei se eu vou dar a resposta certa, eu vou dar a resposta da minha experiência, né? Pessoas muito talentosas saíram daqui de Santos e eu acho que saíram pelo desafio do mercado que desde sempre, né, é um mercado com limitações. Antigamente, o contexto da publicidade regional e etc., fazia as pessoas ganharem muito mais dinheiro, né? Por conta dos modelos de negócio da época, comissionamento de mídia. O modelo de negócio era muito diferente, né? Mas, ainda assim, não tinha capacidade de absorver, né, toda a galera boa, né? E uma parte dessa galera queria desafios maiores também. Não queria trabalhar para marcas regionais, queria trabalhar para marcas nacionais, etc. Só que a gente foi um celeiro de muitos talentos, muitos aí até hoje, muitos souberam se reinventar, não necessariamente atuando, né, na publicidade. E eu acho que o fato do nosso mercado ser mais escasso, mais difícil, mais desafiador, forjou muitos talentos também, né? Além disso, a gente não pode esquecer o fato que a gente é uma cidade portuária, né? E isso também molda muito a questão de cultura, né? Assim, Santos até, sei lá, 1960, 1970... foi uma cidade com uma pujança cultural muito grande, né? E, obviamente, isso influencia na publicidade, né? Hoje a gente não tem nenhuma dúvida em enxergar como a publicidade molda a cultura, né? Naquela época, talvez fosse o inverso, né? Então, tinha um celeiro criativo muito grande, né? E aí, talvez a gente possa trazer a palavra criatividade em vez da palavra publicidade, né? Não tenho dúvidas que Santos sempre foi uma cidade muito criativa, né? A gente teve aqui uma cena, até hoje tem, né? Mas assim, como nascimento, uma cena de teatro muito importante, né? A gente teve, de novo, falando do Porto, né? Coisas incríveis chegaram pelo Porto e Santos era talvez a principal porta de entrada de música, de discos, de artefatos mesmo, né? Que talvez uma cidade que não fosse portuária não tivesse acesso, né? Além, obviamente, das pessoas, né? É uma grande troca, né? É totalmente intercultural. Então, eu acho que isso favoreceu demais. Desde 2015, né? Mas é um trabalho que começa um pouco antes. Santos tem o selo de cidade criativa pela Unesco, né? Então, eu acho que assim, a gente teve um grande momento. A ditadura atrapalhou demais, né? Não vamos tirar isso, se é jornalista, né? Sim. E a gente teve também N histórias que a gente pode contar em relação a isso. E depois de um tempo começa a florescer mais uma vez, né? E eu acho que a gente está no momento agora, de novo, de retomada desse ciclo aí da criatividade, ser uma grande solução, na verdade, para os desafios, né, que a cidade tem e que vai enfrentar nos próximos anos. E aí no começo você falou, e aí eu fiquei pensando comigo. E eu não sei se você tinha essa sensação e a galera de casa também. Mas eu tinha muito uma sensação de que quando eu via que algum artista ou pessoa importante era de Santos, a gente ficava, tipo, com orgulho e falava, caramba, olha, uma pessoa de Santos. Eu acho que a gente tem muito senso de comunidade, assim, é muito legal, por ser uma cidade muito adensada, né? Então, querendo ou não, as pessoas se conhecem, elas têm relações, isso é muito legal, né? O mundo enfrentando uma epidemia de solidão, né? Se a gente conseguir manter uma característica de comunidade, é muito legal, né? Mas você acha que a gente tem esse senso até hoje, que eu acredito que tem? Eu acho. Porque a gente não via que podia ser uma cidade tão importante quanto São Paulo, por exemplo, e aí quando a gente olha pessoas de Santos fora do eixo da região da Baixada Santista, pra gente é tipo assim, pô, eu também posso chegar lá, terra. então. Não, assim, tem uma frase que eu gosto muito, né, da Marian Wright Edelman, que diz que a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver, né? Então, é muito bom que a gente veja exemplos, né? É fundamental. E eu acho que a gente foi construindo esse bairrismo, né? Eu acho que, assim, aí da minha época adulta, né? Eu vi entre 2000 e 2010, 2011, né, as pessoas falarem muito mal de Santos, os jovens falarem muito mal de Santos. Era ao contrário, né, era uma síndrome de vira-lata, né, assim,
tinha gente que nem botava no currículo que morava aqui, né? Pegava o endereço de um amigo que morava em São Paulo, né? Assim, para facilitar, né, a empregabilidade, mas também fala assim, não sou de Santos não, é quase uma hora longe, Nossa, sabe? sim. Assim, é meio isso. E aí eu vejo que de 2011, 2012, o Juicy Santos foi muito parte também foi muito acelerador dessa história, né? As pessoas têm muito orgulho, né, de falar que são daqui, que fulano é daqui, etc. E a gente não pode esquecer de Charlie Brown Jr., né? Assim, eu acho que a gente tem que trazer para cá uma coisa que a gente chama que a gente fala muito no Juicy, né, que é o soft power, né? Que, cara, a Coreia do Sul fez isso de uma maneira brilhante, Nossa, né? sim. Assim, então, é um dos grandes cases a Coreia do Sul, né? Do soft power. O que é o soft power? É quando quando um país, uma tese, uma causa, né, está presente na cultura, né? E o que o Charlie Brown fez por Santos foi meio isso, né? Foi botar a cidade na cultura brasileira, né? Na cultura musical brasileira, do rock brasileiro. Então, toda vez que antigamente, né, eu falava, eu sou de Santos, o pessoal falava assim, nossa, longe, hein? Mas Charlie Brown, adoro Charlie Brown, né? Hoje é assim, hoje é mais assim, caraca, adoraria morar em Santos, né? Charlie Brown, nossa, né? sim. Então ainda tem meio isso. Então, quando você ocupa essa parte do imaginário, você passa a ter mais orgulho, né? Então, Sim. várias coisas, né, a partir dos anos 2000, contribuíram para a retomada desse orgulho. E a cidade é muito legal, né? É uma cidade que, óbvio, tem a questão dos morros, mas é uma cidade que tem grande parte dela plana. É uma cidade que o adensamento é uma coisa interessante, se a gente for pensar, né, nessa coisa do bairro ser vivo, né? De ter comércio e residência no mesmo bairro, né? Então, eu acho que toda a característica, a configuração da cidade deixa o Santos num ponto de vista muito favorável, desde que exista oportunidade para juventudes. Essa é uma condição, né? Não adianta a cidade ser incrível, morar e só ter aqui, né, as pessoas que ou já decidiram se aposentar ou que realmente não estão interessadas, né, em um futuro mais comunitário e mais coletivo. Não adianta, né? As juventudes precisam estar na cidade. E as juventudes não é uma cidade só ocupada por jovem, né? É uma cidade diversa do ponto de vista racial, do ponto de vista etário, do ponto de vista social, né? Do ponto de vista de orientação sexual. Precisa uma cidade interessante, é uma cidade diversa, gente, né? Não sou eu que estou falando, teóricos estão falando isso desde a década de 60, né? E é por isso que as pessoas amam ir para Nova York, para Londres, para Tóquio, né? Porque essas cidades geralmente têm esse quê de diversidade, né? Porque o quê de diversidade traz a pujança cultural. A pujança cultural é o que traz a interessância da cidade. Gente que tem muito dinheiro não quer morar em cidades que não tenham aspectos culturais muito desenvolvidos. Se essa galera interessante vai embora da cidade, as pessoas ricas também vão. E, tipo, os Estados Unidos estão vivendo isso em várias localidades, né? Então, eu acho que esse é um ponto... Não sei nem se eu respondi sua pergunta, né? Já peguei outro gancho aqui. Mas eu acho que esse é um ponto muito, muito legal, assim, né? Quando a gente conecta quem a gente é com da onde a gente veio, né? É isso que traz esse espírito de orgulho quando a gente vê alguém diz, pô, essa pessoa é de Santos, né? Assim, eu pelo menos acho isso muito legal. Não, eu também. E eu sempre faço questão de falar o nome das pessoas que eu vejo aqui que são expoentes em alguns ambientes que estão cheios de oportunidade, assim. Eu sempre privilegio quem é daqui e quem tá aqui. Porque se o dinheiro tá aqui, é muito... Isso a longo prazo vai beneficiar todo mundo, inclusive a mim mesma, entendeu? É isso. A galera vai comer no restaurante, né? A galera vai consumir o que tá aqui perto. Então, isso é muito mais legal para todo mundo, sabe? Sim. E você acha que Santos tem coisa para jovem fazer? Essa pergunta é ótima, assim, né? O Juicy, sabe, nasce um pouquinho sobre isso, não sabe? Do que tá rolando em Santos, né? Eu e a Flávia, a gente tinha 29 anos, né? E a gente ouvia os nossos amigos falando, não tem nada pra fazer aqui. E aí eu comecei a perguntar, será que isso é verdade ou a informação não tá organizada? Eu acho que essa foi uma pergunta
bem importante, assim, da nossa história. E a gente descobriu que a informação... que tinha muita concentração de informação, né? Que alguns veículos locais não estavam tão organizados ainda no digital, né? E o Juice meio nasce disso. Eu acho assim... Cara, as juventudes, elas estão no aspecto geral, assim, mundo, né? Elas são muito presas na tela, né? Eu acho que crianças, juventudes, etc. Eu acho que Santos tem uma condição, o fato de ter a praia e etc, que o ir e vir é muito mais legal. Acho que os adolescentes são mais felizes aqui. Certeza. E para mim, eu já tinha essa intuição, assim, essa coisa de não ficar dependendo de carro. Eu acho que em São Paulo você pensa assim, em adolescente, ou é casa ou é shopping, né? Se você é uma família que tem um pouquinho mais de dinheiro, assim, os pais estão com os filhos no shopping porque tem aquela sensação de lá é seguro, Sim. né? Aqui em Santos é diferente, né? Não é que a galera não tenha medo da violência, existe, né? Mas é assim, porra, tem bairro que você deixa o adolescente circular, meu, a Flávia, ela é mãe de uma adolescente, né, pré-adolescente, adolescente. Poxa, a filha dela anda de VLT para cima e para baixo, sozinha, né? Então, esse tipo de coisa é muito mais legal. Agora, culturalmente, né, tem coisas, né, eu não sei se é justo falar que existe uma apatia dos jovens para determinadas coisas e determinados temas. Eu acho que falta um pouco de talvez combinar, assim, né, shows, né, assim, eu vejo muita galera falando disso no Juice, pô, tinha que ter uns shows para uma galera mais jovem, né, tal, mas eu acho que também tem, do ponto de vista do poder público, por exemplo, Festival Geek, pô, baita negócio legal, gigante, Sim. que acontece aqui, que é incrível. Então, eu acho que o poder público tem se esforçado para que essas coisas aconteçam mais, né? E o jovem desenvolva mais esse apreço. Eu não acho que falta exatamente o que fazer. Podia ser melhor? Podia. O que falta é oportunidade, assim. E o que falta, às vezes, é a possibilidade desse jovem sonhar. Eu estava conversando outro dia com um diretor de cinema daqui, que voltou a morar em Santos não há tanto tempo e não trabalha para Santos, trabalha só para fora. E ele falou assim, eu vejo os filhos dos meus amigos, assim, tipo, mesmo os pais meio que falam assim, não, você tem que ser médico, advogado, ainda estão meio que colocando na cabeça dos jovens, né, as profissões mais tradicionais. Que, de fato, é o que Santos talvez sejam uns bons exemplos de gente que está com grana em Santos, Sim. né? Apesar do pessoal talvez discordar disso. Mas eu acho que tem que dar possibilidade para os jovens sonharem também com outras oportunidades, né? E eu acho que, no fim das contas, é isso que falta. O que falta para o jovem? Oportunidade. Aqui em Santos é oportunidade. É oportunidade de entrar no mercado, é oportunidade de sonhar, é oportunidade de ver que não existe só o porto ou só os setores tradicionais da cidade, né? Porque eu acho que isso vai ser excelente para a nossa economia a longo prazo. Não estou falando só pensando nos jovens, estou falando pensando no aspecto geral da cidade, né? E aí eu vou trazer uma provocação. Ó, pimenta, bota a pimenta aí. Você não acha que... a galera não quer trabalhar em Santos porque as empresas de Santos pagam mal? Então, pagam mal, não vou passar pano, né, para os empresários, para os empreendedores, nem para mim mesma. Eu sempre falo, todo vídeo que eu faço no Juice, eu faço de peito aberto, mas eu também não acho justo, né, só responsabilizar os empreendedores e os empresários, né, e as empresas, vamos falar assim. A gente tem que falar de quem compra, né? Assim, a gente tem que falar dos clientes, né? Então, é um ciclo que a gente tem que entender cadê a ponta desse novelo de lã. Porque paga... Assim, ninguém quer perder talento. Vamos ser práticos, né? Ninguém quer pegar e ouvir de um colaborador excelente e falar, tô indo porque eu recebi uma proposta melhor. Nenhum empresário é burro para querer passar por isso. Só que, assim, esse empresário conhece o caixa, a situação da empresa, o que é viável pagar, né? Ou não, né? Então, ele toma, ou ela toma decisões baseado nisso, né? E aí, qual é o problema que está anterior a isso? É o que os clientes querem pagar. Né? E é o que quem detém, de fato, a maior quantia de dinheiro na cidade
tem como orçamento para fazer determinadas coisas. Então, a gente também tem que questionar, assim, né? O cliente de Santos é um cliente bom, né? Seja no B2B, no business to business ou no B2C, é um cliente legal? É um cliente que valoriza? É um cliente que quer um bom serviço, mas quer pagar por ele, né? Então, eu já tive N dessas discussões. Como eu acho que esse cascateamento começa a ser resolvido? Cara, as grandes empresas, né, quem tem realmente dinheiro, tem que olhar para o mercado local e falar: eu vou contratar fornecedores, empresas, parceiros locais. Esse é uma grande forma da gente mudar o que está lá na ponta, assim, que é o empresário de Santos paga mal, né? Agora, eu também já ouvi dessas empresas, pô, mas aí eu não tenho gente competente o suficiente aqui para fazer isso. O que eu não acho que é uma verdade, mas vamos pensar. Por que não tem gente competente? Porque não fomos capazes de reter jovens empreendedores, inovadores no território para conseguir entregar serviços de ponta, serviços de alto valor agregado e serviços ligados ao conhecimento. Então, assim, a gente tem que achar esse novelo de lã urgente. Eu acho que a forma mais simples de resolver agora é pegar várias empresas dessas aí que faturam 1 milhão, bilhões, algumas, né? Que muitas estão no setor portuário e, assim, como essa galera trabalha essa cadeia de fornecedores do ponto de vista local. Eu acho que isso vai criar um cascateamento muito interessante aqui na cidade. Não é que não acontece, tá? Mas acontece menos do que deveria. Mas também não tem aquilo de repente, esses jovens quererem muito trabalhar em empresas grandes e aí Santos não ter essas empresas grandes? Porque quando a gente fala de empresa grande, a gente fala de Porto, em Santos. Exatamente, é isso. É o sinônimo, então, né? E aí eu vou dar um exemplo, que é a Fitofórmula, que é patrocinadora do podcast. A Fitofórmula existe há mais de 18 anos. Eu não sabia que existia antes de trabalhar para ela. Exatamente. E tá num prédio do Embaré com 4 andares que movimenta não sei quantas empresas aqui dentro. É um ecossistema com várias coisas acontecendo juntas, né? Exatamente. Mas, assim, e aí a gente tá falando de uma empresa, desculpa, rapidinho. Não, claro. Da Fito que atua nos Estados Unidos e na Coreia. E aí, se você for falar, a Fitofórmula é em Santos. Tá, mas quem é a Fitofórmula? Mas aí, se você for falar de uma... Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Por Vou quê? te devolver a pergunta. Não sei também. Porque também tem, e eu não tô falando que eu não sei o trabalho que a Fitofórmula faz nesse sentido. Mas tem uma disciplina nova que é fazer... Hoje a gente faz marketing, né, para os clientes, para o B2B, para o trade. Cadê o marketing voltado de marca empregadora, que a gente chama, né? Sabe quem faz isso muito bem aqui em Santos? As empresas portuárias. Então é assim, né? Também, de novo, também tem um esforço que as empresas precisam fazer, né, para disputar esse melhor talento. Porque, assim, no fim das contas, tem uma frase que eu sempre falo, né? Quem vai disputar os melhores talentos logo mais não vão ser as empresas, vão ser as cidades. Isso já está acontecendo no mundo, assim, as cidades brigarem pelo talento. No dia 1º de julho de 2026, Londres abre um visto para designers. Ou seja, o que você tinha que fazer para morar em Londres? Tinha que ter cidadania europeia, tinha que ter um emprego, tinha que ter uma empresa fazendo o sponsor, né? Hoje você consegue, se você for designer, se você for provar que você tem uma atuação de destaque, você consegue um visto para você trabalhar em Londres. O que isso significa? Que as cidades vão disputar os talentos. Eu estou falando isso há 5 anos. Né? E está acontecendo em vários movimentos desse para que as cidades adensem e concentrem talentos. Então, cadê Santos fazendo esse tipo de coisa, né? Santos está fazendo o oposto disso. Pega o porto e manda todo mundo embora. Não, pega um naviozinho. Eu falo que assim, né? Cara, a gente é um excelente exportador de commodities e de talentos, né? É um excelente exportador. E, na verdade, a gente tem que ser um desenvolvedor, né? A gente tem que fazer de tudo para que... E eu não tô falando só pra galera trabalhar, eu tô falando pra galera ficar e empreender. Mas, né? Pra desenvolver mesmo o mercado, né? Sim, mas ainda nessa pegada, você não acha que voltou-se um olhar para ter uma empresa em Santos grande,
a partir de um tempo de 2015 pra cá, você não acha isso? Você não vê com esses Mas olhos? dos negócios crescerem ou das empresas quererem se instalar aqui? As empresas quererem se instalar aqui. Eu acho assim, tem duas teorias, né? Ou a empresa chega e aí contrata e o talento se desenvolve, que é uma teoria que é verdade e que ela funciona muito para a indústria, né? Tipo aquela cidade que depende da indústria. Mas também existem outras teorias. Tem um cara que eu estudo muito, que é o Richard Florida, que ele fala assim, ó, o que todo mundo tem que entender é o seguinte, as empresas olham os territórios onde já existe mais mão de obra qualificada para elas se instalarem, né? Então, por exemplo, vou pegar o caso de São Carlos, no interior de São Paulo. É a cidade com a maior concentração de doutor por metro quadrado. Tem um monte de startup que foi se instalar lá. Por que será? Né? Então, é discutível essa coisa do a empresa que vai se instalar e os empregos vão vir. Tem muita gente no poder público de Santos que pensa assim. Eu não penso. E eu acho, principalmente por a gente não ser uma cidade que tem abundância de terrenos, como no interior, a gente tem que ir para o outro lado, a gente tem que ir pelo adensamento de talentos, porque aí sim as empresas vão querer, e aí vão ocupar o centro histórico, né? Essa é a utopia que a gente tem aí. Mas eu acho que a gente está num momento que é muito mais importante adensar o talento do que ficar esperando uma grande empresa vir se instalar aqui, que eu já ouvi esse papo, né? Não, quando o Google se instalar em Santos, porra, gente, né? Tem 1000 coisas para fazer antes de criar essa esperança, né? E tem empresas de tecnologia muito legais aqui, né? Que estão se desenvolvendo, que estão começando, que começam a trabalhar para o setor portuário e depois diversificam essa carteira de clientes. Mas aí lembra que eu falei? O setor portuário tem que olha, tem gente boa aqui em Santos, né? Então, é muito mais complexo do que a gente pensa de fato, né? E não existe uma formulinha para você fazer desenvolvimento social e econômico, né? Cada cidade tem que achar a sua. Eu acho que é um golaço o Santos ter virado cidade criativa em 2015, mas a economia criativa não é só feira de trabalhos manuais, de arte, né, de artesanato. Economia criativa é tecnologia, é startup, é design, né? E eu também aposto muito no design como um baita caminho aqui, né? Eu acho que é um caminho onde a gente consegue formar gente rápido e é uma demanda gigante. Ah, Lud, mas tem a inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial não vai fazer determinadas coisas que designers muito bem formados e pensados precisam fazer nas empresas. Ai, sai de perto com com essas artes de... Nossa, cara. De inteligência artificial. Ó, eu falo que arte de inteligência artificial é para aquele barzinho da esquina que realmente não vai conseguir ter um designer, lá, né? entendeu? E olhe lá. E olhe lá. Exatamente. E tem um monte de barzinho da esquina fazendo um trabalho maravilhoso, sim, né? Então. Só porque o dono ou a dona tem bom gosto, né? Sim, também. Sabe o meme que eu vi outro dia maravilhoso? É o ai, que saudade do sobrinho, né? Porque tinha aquela piada antigamente, assim, ai, nossa, o sobrinho... Meu sobrinho faz, meu sobrinho é mais barato. faz, né? Então tá todo mundo agora com saudade do sobrinho. Do sobrinho. Porque no fim das contas todos fomos sobrinhos um dia, né? Acho que a gente tem que lembrar disso também, né? Exato. Aí eu quero trazer um outro ponto ainda falando de empresa em Santos. Você também não acha que a gente não tem empresas grandes em Santos, ou melhor, algumas empresas em Santos não crescem por conta da mentalidade do empreendedor ser tipo, é Santos. Tipo, eu não preciso, crescer. Pra que eu vou crescer? Eu já tendo aqui a região, eu acho que a gente tem isso? Eu acho que a gente tem um pouco dessa mentalidade, sim. É assim, né? Você quer ser tem um ditado que diz, né? Você quer ser o rabo do cachorro. Sei lá, não vou lembrar exatamente a frase, né? Ou você quer ser o cachorro, sei lá. Mas eu acho assim, primeiro, tem duas coisas aí. Nem todo negócio... precisa ser escalável, grande, gigante, sim, etc. Tem gente muito feliz que tem uma padariazinha. Sim. Ou uma lojinha e tá feliz assim, beleza. E tá aquilo tudo bem. É o que a gente chama de lifestyle business. O cara não quer crescer, escalar. E cara... Tem uma vida confortável você vai isso. Exato. E às vezes nem tem a vida confortável, sim. mas não quer dor de cabeça, entendeu? E assim...
Quando você vai, às vezes, pra Europa, você vai pra Paris, você vê muita lojinha, assim, que é a lojinha que só o dono trabalha, é o dono mais o filho, sabe? Assim, ou é a dona mais uma pessoa, né? E beleza, tá tudo certo. Agora, de novo, qual a sua ambição e o que você quer fazer pela sua comunidade, né? Assim, eu não gosto muito daquele discurso assim, não, porque eu sou empresário e eu gero empregos. Amigão, desculpa, né? Se você não gerar, o seu negócio não vai funcionar, assim. Parabéns, né? Você só tá... Exato. Então, eu não acredito muito nessa métrica, mas eu acredito que determinados negócios, eles são realmente capazes de gerar algum tipo de transformação, se você for pensar assim. O Porto faz isso. Assim, eu não sou crítica ao Porto, um monte de gente acha que eu sou, mas assim, eu acho que o Porto, ele olha algumas coisas por questões regulatórias, mas eu vejo que muitas lideranças, especialmente lideranças mulheres do setor portuário, estão cada vez mais olhando assim, cara, não é só a gente ficar olhando para o nosso umbigo, como a gente desenvolve comunidade, como a gente olha para setores que não são necessariamente tão ligados ao nosso. Então, eu acho que tem um desafio de mentalidade, sim, mas eu acho que a pior mentalidade é assim, é aquele cara que ele acha que ele tem que enriquecer sozinho e que o valor não deveria ser compartilhado, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito da geração anterior à minha. Né? Eu acho que a minha geração já vem com outra pegada. E não estou falando que é a melhor de todas, não tem geração melhor ou geração pior, eu também não acredito nesse discurso. Mas eu acho que a geração dos millennials, né, que eles não estão na altíssima liderança ainda. Né? A minha geração ela está chegando agora na altíssima liderança. Estou falando de C-level, né? A idade média de um CEO no Brasil passa dos 50 anos de idade, né? Quem tem 45 menos ainda está subindo essa escada no corporativo, né? Mas eu acho que quando os millennials chegarem, né, nessa posição, a gente vai ter melhorias muito grandes nesse sentido, especialmente no setor portuário, tá? Que eles não chegaram. Não chegaram. Tá ali no nível gerencial e diretoria, mas altíssima liderança são exceções ainda. Bom, vamos fazer um jogo? Bora. Porque assim... Quero pergunta polêmica, tá? Eu assisti outros podcasts. Tá, então tá. Eu quero perguntas mais polêmicas, tá? Então vamos fazer primeiro 5 perguntas polêmicas. Mas assim, gente... Ela falou, tem que ser mais polêmico. Olá. Eu não sei se eu coloquei tanto polêmico assim, mas tudo bem, vai. Eu quero quinche. É que eu acho que a gente falou tanta coisa que eu acho que até eu roubei as perguntas das perguntas polêmicas. Mas tudo bem, vai. Vou soltar uma aqui. Existe uma mentalidade pequena que impede a cidade de crescer economicamente? Sim, existe mentalidade pequena, existe falta de repertório, existe gente com preguiça de estudar. Existe em Santos muita gente com preguiça de estudar. Vai estudar, galera. Vai ler. Não é só ficar vendo... TikTok. Não, se fosse TikTok, tava ótimo. É ficar vendo coisa no WhatsApp. Ai, tá, entendi. Não é só isso. O mundo não é WhatsApp, galera. Sim, sim. Especialmente para as pessoas aí 45, 50, 60 a mais. Vão estudar, gente. Dá tempo de estudar ainda. Dá tempo de aprender. Dá sim. Santos fala muito de inovação ou realmente investe em inovação? Santos fala muito de inovação, mas o primeiro passo é começar a falar. O problema é que a gente está falando há muito tempo e fazendo há pouco. Então, assim, sim, fala-se muito, faz-se muito pouco e pouca gente está disposta a correr o risco pela inovação aqui. As pessoas adoram vestir o chapéu, eu sou inovadora, adoram estar perto de quem faz, mas inovação é correr risco. Não existe inovação sem risco. A gente mais ou menos falou disso, mas eu vou falar, vai. Baixada Santista, valoriza seus talentos ou reconhece só quando eles fazem sucesso fora daqui? Sem dúvida, né? Assim, eu vou pegar um próprio exemplo do Juice, né? O Juice literalmente deu uma volta ao mundo antes de empresas locais olharem pra gente com mais cuidado. Então, a gente tem hoje uma parceria com uma marca global, que é a Adobe, fazendo um trabalho de desenvolvimento local. E a gente aqui no marketing fica louco com essa parceria, tá? A gente acha o máximo, não acha? Assim, Aí, ó, tá vendo?
E foi uma luta que passou por vender a cidade, passou por vender... Olha. Não é só vender o meu negócio, Quando é a gente vender viu, todo a o gente falou assim, ecossistema. meu Deus, o Juice tá com parceria com a Adobe, como assim? Gente, Como é que a é Adobe isso? é a marca que mudou minha vida, né? Assim, eu não tenho problema nenhum em falar nisso. Se não fosse ter aberto Photoshop aos 14 anos, eu não seria empreendedora, isso é um fato. Mas, assim, precisa dar uma volta ao mundo para você ser reconhecido aqui, né? E eu, em 2024... uma jornalista maravilhosa, Angélica Mari, escreveu uma matéria sobre o Juice na Forbes Global, em inglês, né? E assim, eu fiquei muito passada, assim, com a reação de algumas pessoas aqui, né? Primeiro que algumas nem sabiam ler inglês, né? Tudo bem. E nem sabiam como pegar e traduzir o documento para ler, né? Então, eu fico... traduzir o artigo. Então, às vezes eu fico... eu acho engraçado que às vezes algumas pessoas aqui em Santos acham mais importante sair na tribuna do que sair na Forbes Internacional, entendeu? Então, tem um pouco dessa simetria. E assim, legal pra caramba sair na tribuna, né? É um veículo centenário que tá aí há bastante tempo, baita mérito sair na tribuna. Mas sair na Forbes Internacional e abrir as portas e falar da cidade para o mundo é legal pra caramba, né? Outra é audiência. Então, às vezes eu fiquei... nossa, gente, né? Talvez tivesse... Talvez a resposta dessa pessoa não teria que ser assim, Lud, mas tá em inglês. Tá em inglês, né? Tá em inglês, porque é um veículo internacional. Foi uma resposta icônica que eu recebi. Eu mandei assim, dá uma olhadinha, mas tá em inglês. Então, né? Isso expressa, acho que, muito a sua pergunta da mentalidade. Exatamente. Bom, vamos para a última. Qual é a verdade sobre Santos que ninguém gosta de ouvir? Que é uma cidade racista pra caramba, que é uma cidade preconceituosa pra caramba, que é uma cidade conservadora, e não no bom sentido do conservador, né? Eu acho que o conservador é a pessoa que quer só proteger as coisas como elas estão, e isso tá tudo bem, né? Eu acho que precisa existir gente assim no mundo, mas não é a cidade que... Não é a cidade que é publicizada, né? Assim, é uma cidade muito mais complexa, é uma cidade que vai muito além da orla, é uma cidade que está expulsando seus jovens, mas que eu acredito muito. Assim, eu gosto muito de uma frase do Rogério Santos, que ele fala que não existe cidade pronta. E eu acho que a geração millennial, que é a minha geração, foi uma geração que se interessou mais pelas cidades que podem ser construídas ainda. E eu acho que Santos, se não cometer alguns erros nos próximos 10 anos, pode ser essa cidade que a gente vai construir, vai ser mais legal para todo mundo, e que pode ser uma referência assim, no país e para o mundo. Eu falo que eu tenho uma utopia que é minha, que eu trabalho todos os dias querendo que Santos seja o melhor lugar do país para o exercício do talento criativo. Essa é a minha utopia. Se vai ser, se eu vou estar viva para ver isso, não sei. Mas essa é a utopia pela qual eu trabalho todos os dias. Você falou sobre o conservadorismo. Isso, aqui na nossa cidade. Eu queria trazer alguns pontos. E aí, vamos falar rapidinho sobre isso. Santos por quê? Expulsou os jovens, porque a gente só tem pessoas mais velhas. Uhum. E não é muito louco a cidade ser conservadora, logo Santos, que sempre abraçou tanta gente e muda, muda. Todo ano a cidade muda, muda muito, gente. E aí eu fico pensando... A cidade evoluiu muito nos últimos anos, tá? Eu concordo total. Vamos lá. Eu acho que tem uma coisa mais interessante ainda aí, né? É uma cidade que a maioria é mulher, né? 54,7% da população de Santos é mulher. Cara, a questão da idade, eu acho que tem muita gente 60 a mais que mantém a sua capacidade de aprender, né? Que se mantém muito ativa, tal. Acho que a gente tem exemplos maravilhosos aqui em Santos. Eu acho que o conforto e o privilégio meio que estragam algumas pessoas, assim, né? Santos, a gente tem muito herdeiro, né? Tem gente que, cara, herdou imóveis, vive de renda, né? E por que uma pessoa que herdou e vive de renda vai querer desenvolver a cidade, vai querer correr risco?
é um dilema mesmo, né? Então, acho que a gente tem muito... Pô, Lud, mas você tá botando a culpa nos herdeiros? Não tô, eu só tô falando assim, se você tem muito dinheiro, pelo que você vai lutar? Né? Assim, por que você vai querer correr risco de perder, né? Quem não tem nada a perder é diferente, né? E que são muitos empreendedores, né, que estão nessa situação. Então, acho que é multifatorial. Eu acho que a gente tem Eu acho que, na verdade, assim, não é que a população mais velha atrapalha a cidade, é que a gente precisa de diversidade, né? E a gente precisa dessas pessoas morando no mesmo prédio, né? Existe um estudo que fez uma análise, assim, se você olha a questão racial, você tem pouquíssimas pessoas pretas morando na orla da praia. Eu me revolto com isso, é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí você vai chegando para áreas mais periféricas, vai aumentando radicalmente, né, a população de pessoas pretas. Agora pergunta se alguém está conversando e discutindo sobre isso e se indignando com isso. Ah, mas o que a gente pode fazer? Não sei o que a gente pode fazer, mas no mínimo a gente tem que conversar. Por que isso acontece? Porque é um problema estrutural. Porque é um problema estrutural. Por que a gente se incomoda? A gente, né? Eu tô falando como sociedade. Uhum. Por que a gente se incomoda tanto por ter cotas? Sendo que a gente tem essa situação, né? Então, eu acho que esse tipo de paradoxo a gente tem que conversar. E aí tem outro papel também, tá? Que eu acho que é importante trazer aqui. Que é o papel da mídia. Né? Que é o papel do jornalismo, né? O que o jornalismo da nossa cidade está fazendo e discutindo, né? O Juice, ele é um canal que não quer ficar sozinho em determinadas pautas e hoje está, né? Porque são pautas que incomodam. E toda pauta que incomoda afasta quem quer proteger o status quo. E o Juice, ele não tem medo de tocar em determinados assuntos que a gente precisa discutir, né? E, cara, eu não sou uma pessoa preta. Por que eu não vou falar desse problema? Porque eu acho que é um problema, né? A gente ter só pessoas brancas, em sua maioria absoluta, morando nos prédios da orla. Cara, eu me revolto com isso, de verdade. Então, assim, a mídia tem um papel em discutir isso também, né? Essa parte da mídia e dos jornalistas eu concordo. A gente tem muita responsabilidade como comunicador, gente. A gente tem muita mesmo responsabilidade. Não, né? Concordo com o que você falou. Eu tento muito trazer isso aqui no Teoricast. A galera é diferente, falar sobre temas que dói mesmo, incomoda. E quando a gente fala, a gente luta com comentários que... E aí, pra você ter uma ideia, no começo não. Mas aí depois eu falei, chega. O Teoricast começou a responder no mesmo nível. Mas assim, eu tenho uma amiga minha que fala... A gente começou a responder no mesmo nível. Tem uma amiga minha que fala que remédio pra maluco é um maluco e meio, exatamente. Né? Assim... Eu falei, virei pro social media e falei, a partir de agora o Teoricast responde igual louco, viu? Não tem mais essa. Chega de ficar sendo bonzinho. Porque eu não respondia ou apagava, ou tipo... Né? E ali meio... A gente não apaga comentários no Juice. Não tem mais isso. A gente não apaga. É isso. Não apaga. A gente realmente busca, quando faz sentido responder, quando a gente entende que tem algum espaço para educação, né? Que eu acho que assim, tem gente que quer comentar lá só para comentar, a pessoa tá com algum problema, ela quer comentar e não existe espaço para aprendizado. Quando existe, a gente busca responder, assim. Legal. Acho que isso é importante. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Mas já, tão cedo. Sim. Cadê aquele jogo rápido que eu vi nos outros? Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. Poxa. Mas eu acho que a gente ficou sem falar um monte de coisa, você já tá convidadíssima para um próximo episódio. Parte 2. Exatamente, uma parte 2 pra gente falar de muita Legal. coisa. Mas olha, eu vou encerrar com 2 perguntas. Boa. Tá? Que é: se você tivesse 20 anos e tivesse começando a carreira, escolheria Santos novamente pra construir tudo? Escolheria, sem sombra de dúvidas. Principalmente agora, com tudo que a gente tem. Sem sombra de dúvidas. Se eu tivesse... Com a tecnologia toda. Vamos lá. Se eu tivesse 20 anos hoje, né? Assim, se fosse pra repetir, eu repetiria se tivesse 20 anos hoje. Se eu tivesse 20 anos hoje, eu veria que eu estaria encontrando um ambiente mais favorável e eu ficaria muito feliz de ter encontrado um Juice Hub na minha vida quando eu tinha 19 anos lá atrás. Assim, acho que teria facilitado muitas coisas pra mim. Muitas. Então, faria. Se fosse pra começar hoje, faria. E se fosse pra repetir o ciclo... repetiria de novo. Fala um pouquinho do Juice Hub. Como é que ele funciona? Boa. E fala rapidinho do projeto. Essa pergunta, rapidinho vai ser difícil, porque é complexo, mas vamos lá.
O Juice hoje é uma plataforma de conteúdo que tem 3 grandes pilares. A parte de conteúdo por si só, né, que é o jornalismo, né, toda a nossa parte de produção audiovisual. A gente tem a nossa parte de capacitação, ou seja, são os eventos que a gente faz, em sua maioridade gratuitos, para fomento aqui do ecossistema de inovação e criatividade da Baixada. E a capacitação corporativa, que é uma área que a gente ainda está numa fase piloto, digamos assim, mas já estamos com projetos bem legais no Porto, tá? Que é a nossa parte de capacitação. E o terceiro é a convivência, que é um hub, um espaço físico que funciona como coworking, como espaço de eventos, como salas de reunião, como estúdio de podcast, que é um espaço físico mesmo, no coração do Gonzaga, num prédio incrível, que é justamente para fazer a cola social entre toda essa comunidade de pessoas. Então, lá a gente tem grandes empresas, empreendedores, empreendedores, gente que está em transição de carreira. A gente tem casos muito legais, assim, tipo, de gringos, que às vezes vêm visitar a família no Brasil e não querem ficar trabalhando na casa da sogra, fazendo videoconferência. Então, tem gente incrível e que a gente desacredita que está lá no Juice Hub. Meu. O Juice é um imã de jornalistas gênios, assim. Adriana Carranca, toda vez que ela vem para o Brasil, ela passa uma temporada trabalhando lá. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter conhecido gente por conta do Juice, ter me reaproximado de pessoas por conta do Juice, porque realmente é um imã de gente muito brilhante, assim, de gente muito inteligente. Às vezes você tá lá no Juice, numa tarde, você faz 3, 4 conexões que mudam sua vida, sabe? Então eu acho que isso é muito importante para a cidade e não existia nada igual ao Juice. Sim, né? Não existia Antes mesmo. Da gente abrir as portas, eu me orgulho muito disso. Hoje a gente tem parcerias incríveis com a Adobe, com a São Judas, com a SB7, com a Cursino, que é uma escritório de advocacia de Brasília. Então a gente tem essas... A única marca, né, que nasceu em Santos é a SB7, que é nosso super parceiro, mas a São Judas, Campus Unimonte também, né, nasceu aqui, depois virou São Judas, e é uma marca que se importa muito com o desenvolvimento de comunidade. Então, o que essas marcas têm em comum, e que é a grande força motriz do Juice, é o desenvolvimento de comunidade, é o desenvolvimento do senso de comunidade e é uma clareza de mercado onde ninguém cresce sozinho, pode parecer bonitinho e clichê, mas, cara, a maior política econômica que a gente pode fazer, tanto como país como cidade, é adensar talento e reter essas pessoas no território. Então, é isso que o Juice faz como uma pequena parte da solução aqui da nossa cidade. Uma explicação rápida. E como iniciativa privada, tá? Vamos lembrar que um monte de gente trata o Juice como se a gente fosse um órgão público. Não, a gente é iniciativa privada, eu sou um negócio, né? Eu sou capitalista, eu adoro ganhar dinheiro, acho que as pessoas esquecem, porque a gente tem essa vibe tão coletiva desse pequeno detalhe. Bom, e pra gente encerrar de vez, na sua visão, o que falta para santistas deixarem de apenas reclamar da cidade e começarem a participar ativamente da transformação dela? Falta correr o risco, gente. Tem pouca gente disposta a correr. Você já deve ter vivido isso na pele. Tem muita gente querendo ser convidada para podcast, mas pouca gente querendo fazer o seu, né? Exatamente. Então, assim, tem que correr risco, gente. Assim, não vai ficar esperando, a cidade vai melhorar por conta própria. Não, o que você vai fazer, né? O que é sua responsabilidade para melhorar e para construir o mundo que você sonha, né? Então, eu tenho plena certeza que eu estou fazendo isso, meu time está fazendo isso todos os dias, né? E eu acho que as pessoas podem fazer por conta própria também, né? Um monte de gente fala, nossa, Lud, eu adoro a sua missão, adoro o conteúdo que vocês fazem. Aí eu pergunto, que conteúdo você cria no estilo do que a gente cria? Eu nunca fiz nada, tal. Eu falo, então, talvez a forma mais rápida de você começar a trabalhar no Juice seja você começar a criar conteúdo, né? Porque aí a gente vai começar a ver o seu potencial. Então, você tem que começar a fazer por conta própria antes de querer que as coisas melhorem por si só, sabe? Sim, sim. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. E aí fala o Instagram do seu, da Juice, pra quem quiser ir acompanhar, ir lá. Tá bom. Bom, nós ficamos na Avenida na Costa 433, quarto andar. Fazemos eventos direto. Então, olha o @juicehub.com, que o calendário de eventos está todinho lá. A gente faz um Creative Mornings por mês, a gente faz vários, tem festivais aí rolando sempre. Tem muito evento lá, tá, gente? E a maioria absoluta é gratuito. Meu pessoal é @Ludmila Rossi. E eu estou no LinkedIn também, que é uma rede que o santista usa muito pouco. Pelo amor de Deus, gente. Vamos usar o LinkedIn, tem muita oportunidade. E eu amo, tá? Eu vou te adicionar acesso o LinkedIn todo dia, tá? Eu também. Todo dia. Você gera conteúdo? Gera. Eu tô tentando, porque assim, às vezes eu fico... Não é fácil, eu Não sei. é fácil postar...
trabalhar muito e postar no LinkedIn. Eu, às vezes, não Exatamente. posto nem no Insta. Exato, não é fácil, exato, mas exato. gera o conteúdo lá. Boa. E sim, você acabou de falar uma coisa. Santista não usa LinkedIn, isso é uma loucura. Gente, é isso. Usem o LinkedIn também, Sim. dica final, tá? Exatamente. E é isso, eu tô lá. Me procura lá no LinkedIn, @Ludmila Rossi também, tá? É isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Segue também o Tauricast em todas as redes sociais. Se tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixa o comentário pra Ludmila. E depois que a gente assistiu o nosso episódio, vai estar aqui embaixo no link, aproveita e vai lá acompanhar o podcast do Juice também, que é muito legal, né? Exatamente. Então. Juice Santos, canal. E também novidades em breve no @juicehub.co. Aí, então também acesso deles lá, vai lá assistir os episódios, que também é muito, muito legal, tá bom? Segue o Tauricast nas redes sociais, quer me seguir? @VitorLeutes em todas as redes sociais, principalmente lá no LinkedIn, tá bom? Ó, um presentinho. Ai, amo presente. Dos nossos 2 anos. Muito tem um monte de bom. papel que você sabe como é que funciona, né? Sei. Mas tem adesivo do Tauricast, tem chaveiro, tem marca-página. E cadê tá o bom? voucher do restaurante? Eu Vou te quero, dar. tá bom, fechou. Pode combinado, deixar, eu vou arrumar pra ela, tá bom? E olha, conte com o Tauricast pro que vocês Muito obrigada. precisarem, tá bom? E a Fito também tá aí, tá? É isso, Só de serem empresas de Santos, Ó, acho que a gente tem que um se... produto maravilhoso que eu ganhei uma vez a Vivi, um hidratante maravilhoso, tá, gente? É isso. É muito bom, né? E eu acho que empresas de Santos praticamente são irmãs e tem que se É isso abraçar aí. sempre pra Exatamente seguir e isso. continuar crescendo. É isso, vamos deixar o dinheiro aqui, galera. Exatamente. Tchau, tchau, pessoal.